Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje eu estou aqui para mostrar 5 livros que eu ainda não li, mas que eu já considero 5 estrelas. Vocês vão me perguntar assim, Janaína, como você já considera um livro 5 estrelas se você ainda não leu a história dele? Mas existem casos muito específicos que eu olho para o livro e eu sinto que ele exala as 5 estrelas. Então, se eu ler esses livros e eu não der 5 estrelas, com certeza vão ser as minhas maiores decepções da vida. O primeiro deles que eu vou mostrar para vocês é Tress, a Garota, do Mário Esmeralda. Esse é um livro de mais ou menos 450 páginas, publicado pela Trama. E eu acho que ele vai ser 5 estrelas, única e exclusivamente por conta de quem escreveu ele, que é o Brandon Sanderson. Esse é um autor muito hypado, que eu vejo muita gente elogiando e amando as histórias dele. Esse é um livro volume único, ele tem outros livros desse mesmo universo, que é a Cosmic, e que são sagas, são trilogias, são 10 livros, enfim. E eu quero começar com esse justamente por ser um livro único, mas mesmo assim, eu quero que seja um favorito. Eu espero que esse livro me encante, eu espero que seja um livro bem conforto, que é o que eu espero dele. Aqui nós conhecemos a Tress, e ela, até onde eu sei, ela vive numa ilha onde coisas estranhas acontecem e ela vai embarcar numa viagem e vai encontrar alguns piratas, e é isso que eu sei da história, mas não sei se eu estou dando a sinopse muito bem, porque eu confesso que sei muito pouco sobre o livro. E a minha expectativa está toda nele por conta de quem escreveu. Mas a gente vai ler a sinopse aqui atrás. No meio do oceano havia uma garota que vivia em uma rocha. Esse não era um oceano como aquele que você deve ter imaginado. Nem a rocha é como a que você imaginou. A garota, contudo, pode ser a que você imaginou. Contanto que você a tenha imaginado como imaginativa, de fala mansa e interessada em colecionar copos. Gente, parece um livro de fantasia muito diferente, muito aconchegante, e eu acho que eu vou amar esse livro. E também tem um outro motivo de eu achar que ele vai ser 5 estrelas, que é a edição ser magnífica. Sim, eu tenho um fraco por livros bonitos. E esse aqui, gente, é lindíssimo. E a gente tem algumas ilustrações, não sei se eu vou conseguir achar alguma aqui no meio para mostrar para vocês, mas é um livro lindo e que eu tenho muita expectativa nessa leitura, e eu acho que vai ser, sim, um livro de 5 estrelas. Continuamos na vibe livros bonitos e capa dura. Eu acho que Aquatofana vai ser um livro favorito, mas eu acho que é por conta da sinopse do livro, que eu acho muito interessante, porque conta a história de uma mulher que tinha uma botica na época medieval, há muitos anos atrás, e ela fazia poções e vendia poções para as mulheres que queriam levar de arrasta maridos abusivos. E assim, gente, eu acho essa premissa super interessante. Eu sei que é uma história com toque na realidade, que ele foi baseado em histórias reais. Então, eu tenho muita expectativa para Aquatofana e acho que ele vai ser um livro favorito. Esse livro, ele é publicado pela Darkside, então a edição dele é simplesmente magnífica. E ele tem por volta das 400 páginas, então é um livro bem grandinho, mas muito belo e que eu acho que eu vou amar. Para finalizar os livros capa dura, eu trouxe aqui Cidade de Bronze. Esse em específico é o primeiro volume de uma trilogia, que depois a gente ainda tem um livro extra. E eu acho que ele vai ser um favorito porque eu li A Rebelde do Deserto em 2025 e eu amei essa trilogia. E eu acho que Cidade de Bronze, ele traz exatamente a vibe de A Rebelde do Deserto, só que adulto. Eu acho que é um livro adulto que eu vou amar. E, enfim, gente, é uma fantasia que promete, é ambientada no deserto, coisa que eu amo. Aparentemente a gente tem um casal que vai se apaixonar, que vão salvar o mundo. Então, assim, gente, eu tenho muita expectativa para esse livro. Ele é publicado pela Morro Branco e ele é bem grandinho, viu? Ele tem por volta das 600 páginas. E eu vou ler um pouquinho da sinopse desse para vocês. Cuidado com o que você deseja. Nari nunca acreditou em magia. Golpista de talento inigualável, sabe que a leitura de mãos, zars e curas são apenas truques, habilidades aprendidas para entreter nobres otomanos e sobreviver nas ruas do Cairo. Mas quando acidentalmente convoca Dara, um poderoso guerreiro de Jin durante um de seus esquemas, precisa lidar com um mundo mágico que acreditava existir apenas em histórias. Para além das areias quentes e os rios repletos de criaturas de fogo e água, de ruínas de uma magnífica civilização e de montanhas onde falcões não são o que parecem, esconde-se a lendária Cidade de Bronze, a qual Nari está misteriosamente ligada. Gente, eu li A Rebelde do Deserto e lá a gente tem essa mitologia, né, dos Djinns, e eu
amei. Então a minha expectativa está altíssima para a Cidade de Bronze e eu espero amar essa trilogia também. E nós temos também Babel. Eu li A Guerra da Papoula, que foi escrito pela mesma autora, a R.F. Kuang, e eu amei a trilogia. E eu virei fã da autora. Então eu acho que, como ela escreveu Babel, esse livro vai ser tão incrível quanto A Guerra da Papoula. Então a minha expectativa tá lá em cima também. Esse é um livro bem grandinho, ele tem quase 600 páginas e ele é publicado pela Intrínseca, assim como os outros livros da autora. Eu tenho muita expectativa para esse livro aqui. Vou ler um pouquinho da sinopse dele para vocês. Tradutore, traditore. Traduzir é um ato de traição. Em 1828, um menino se torna órfão pelo rastro da cólera em Cantão, na China. Sob o nome de Robin Swift, ele é levado a Londres pelo misterioso professor Lowell e por anos se dedica ao estudo de diversos idiomas, como latim e grego antigo, preparando-se para um dia ingressar no prestigial Real Instituto de Tradução da Universidade de Oxford, conhecido como Babel. Com sua torre imponente que guarda segredos inimagináveis, Babel é o centro mundial do saber. No Instituto, Robin descobre que aprender a traduzir é também aprender a dominar a magia. Através de barras de prata encantadas é possível manifestar as nuances e os significados perdidos na tradução. E esta arte trouxe aos britânicos uma dominância sem precedentes. Para Robin, Babel é uma utopia dedicada à busca do conhecimento. Mas conhecimento obedece ao poder. Gente, crítica social, crítica ao governo, e ele já é, pra mim, um livro 5 estrelas. E para finalizar, nós temos O Beijo do Bandido, um livro de mais ou menos 350 páginas, publicado pela Harlequin, onde nós temos faroeste, nós temos feminismo, nós temos também romance, pelo que eu sei. E eu acho que esse livro vai ser incrível, porque eu amo interior, eu amo coisas de faroeste, e eu acho que esse livro vai ser perfeito, gente. Não sei muita coisa sobre ele, então vamos ler a sinopse juntos. A ponta do nariz a milímetros de tocá-lo, a escuridão sem fim dos olhos dele, o breve umedecer de lábios. Florence estava perdida, sabia disso, contava com isso. Deus, como queria isso. Florence Greenberg foi criada para ser a garota perfeita, que segue as regras sem nunca questionar. Russell Fortune foi marcado pela morte do pai quando ainda era um garoto e tornou-se um pistoleiro impiedoso que não conhece outra realidade além do crime. O que os dois têm em comum? Ambos sonham em ter uma vida melhor, longe do mundo que os moldou. Me fala se isso aqui não exala um livro 5 estrelas. Eu acho que eu vou amar, gente, essa história. Esses, então, são os 5 livros que eu acho que serão 5 estrelas e que eu acho que eu vou amar e favoritar. Me conta nos comentários se você já leu algum desses, se você amou, assim como eu acho que eu vou amar. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até esse momento e nos vemos no próximo. Tchau, tchau, leitores!